Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. As atividades aqui com vocês, com os nossos pastores, André, Léo. E, meus irmãos, também agradeço pelo presentinho que vocês deram para a gente e pela organização das irmãs em fazer as marmitinhas para a gente. Tem nos ajudado muito, nos ajudou ali. E nós vamos seguir hoje, então, com as exposições de Salmo. Então, quero convidar os irmãos a abrirem Salmo 4. Salmo 4, o título do sermão é Da Angústia à Paz em Jesus Cristo, e a palavrinha para as crianças é confiança. Se todos acharam, meus irmãos, Salmo 4, vamos ler ele todo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro do coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós, a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Pai, nós te damos graças por estarmos aqui reunidos. Palavra. Ó Senhor, então, abra os nossos corações, perdoa os nossos pecados, as nossas mazelas, e abra o nosso entendimento para que possamos entendê-la, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor, para que possamos viver o Evangelho dia a dia. Ó Senhor, então nos abençoe. Abençoe aqueles que estão aqui presentes, abençoe aqueles que nos assistem pelo Instagram, pela internet. E seja conosco nesse dia, porque esse dia é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, acho que é uma pergunta que meio até boba, né? Quem que já não teve ansiedade ou que está passando por algum momento de ansiedade? Aquele momento que você vai dormir com o coração pesado. Que a sua cabeça, ela trabalha. Você, às vezes, nem consegue dormir. A mente fica pensando, você faz diversas perguntas, planeja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se eu falar dessa forma. Você passa por medos, por incertezas, e a angústia, nesse momento, muitas das vezes, é a nossa companheira à noite, né? Na madrugada. Quando a gente perde o sono. Quem é que já não passou por isso? De ficar deitado, tudo no escuro, e você olhar para o teto ou olhar para alguma parte ali do cômodo,
e a sua mente trabalhar, e você ficar ali, você querendo dormir e não consegue. Você está deitado ali o seu corpo, mas a sua alma parece estar do lado ali trabalhando, de pé. E aí vem tantas situações, o celular ali silencioso, a casa tudo em silêncio, mas você está ali na luta interna, com essa ansiedade. E o travesseiro, ele está encharcado de silêncio. E aí a gente se pergunta, né? Onde que está a paz? Será que Deus está me ouvindo? Por que que ele não me responde? Então, o Salmo 4, meus irmãos, que nós lemos aqui, ele traz um cenário parecido. Traz o cenário de Davi, aqui, trazendo um pouquinho de pano de fundo para vocês poderem entender. Alguns teólogos dizem que Davi escreveu esse salmo quando ele estava naquela situação com seu filho Absalão, sendo perseguido por ele. É como se o Salmo 3, ele é como se fosse uma continuação, né, do Salmo 3. Ele é bem parecido. Quando o Salmo 3 ele é lido, orado de manhã, esse salmo aqui ele é orado à noite. Porém, alguns teólogos dizem que não é nessa situação. Vão dizer alguns que, na verdade, é quando ele estava fugindo de Saul, ou qualquer outra situação que ele se encontrava em perigo, em oposição, em ser perseguido por pessoas. Mas, surpreendentemente, esse salmo, ele termina em paz. Que nem nós lemos aqui. Ele dorme em paz. E o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio dele começar clamando e ele terminar em paz. Nós vamos ver hoje aqui, com essa exposição, e a nossa afirmação teológica, e o resumo, né, desse sermão é: em Cristo, o crente ele é ouvido na angústia, firmado na confiança e conduzido à paz, porque Deus o justificou, o separou para si e lhe concede repouso pela vida, pela morte e ressurreição do Filho. E aí, então, existem 3 movimentos, meus irmãos espirituais aqui, que a graça de Deus, ela realiza o nosso coração, dentro do nosso coração, que é, primeiro ponto, do clamor à confiança, no versículo 1, da confiança à firmeza, dos versículos 2 a 5, e da firmeza ao descanso, dos versículos 6 a 8. Então, vamos passar aqui a trabalhar um pouquinho nesse primeiro ponto. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, esse versículo aqui, ele é a porta de entrada para o Salmo 4 e já estabelece também o coração do salmista. Ele está clamando a Deus por uma adversidade que está acontecendo. Então, Davi ele se encontra em aflição, ele está se dirigindo a Deus, clamando a Deus misericórdia. Mas ele não reage com desespero. Porque a gente vai ver que ele confia em Deus. Então a sua primeira resposta é de se dirigir a Deus em clamor, e é um clamor que revela a sua fé, revela a sua dor também. Então, meus irmãos, Davi ele invoca a Deus de uma maneira muito pessoal e profunda, porque ele vai falar assim: ó Deus da minha justiça. Isso não é apenas, meus irmãos, um apelo emocional. É uma declaração de fé, de fato. É a confiança que ele tem, o Deus da minha salvação. O Deus da minha justiça. Ou melhor. Então, Davi ele reconhece que a justificação vem de Deus.
ou melhor, né, nesse contexto aqui onde ele é alvo de falsas acusações, que nós vamos ver aqui, nós vimos, né, nós lemos nos versículos restantes aqui, que o Salmo indica. Davi, ele tenta não se justificar. Mas só que ele recorre a Deus, ele apela pela justiça de Deus, que vem dele, e essa expressão remete à própria justificação em Deus, em Jesus Cristo, que os cristãos, que nós temos nele. Do justo por meio da graça divina. Então, isso aponta para Jesus Cristo. E ele lembra, meus irmãos, do seu passado. Linda reflexão que o nosso irmão Vitinho trouxe aqui conosco. Ele vai falar assim: na angústia me tens aliviado. Ou seja, ele olha para as coisas que ele passou, para as aflições, para os apertos, para os desafios, e ele fala: o Senhor tem me aliviado na minha angústia. Aí eu caminho as próprias palavras. E a palavra aqui, aliviado, ou em alguma outra tradução, é largueza, transmite essa ideia de um espaço aberto. É como se Davi ele estivesse encurralado, pressionado, e aí Deus vem, abre um caminho para ele amplo, aberto. Então Deus tem aliviado ele dessa opressão. Então, meus irmãos, a fé de Davi, ela não é cega, ela não é uma fé teórica, mas é uma fé baseada em uma história concreta de socorro divino. Então ele se recorda dessa fidelidade de Deus no passado, né? E nessa oração ele se fortalece, porque ele lembra disso. Então, esta é uma lição essencial para os cristãos. Que nem o irmão Vitinho falou. Nós devemos lembrar das misericórdias que Deus fez para conosco. Desde uma mais simples até talvez alguma um pouco maior, porque isso é o nosso combustível espiritual para que nós possamos meditar para a nossa situação ao qual nós estamos passando, para a nossa oração atual, para lembrarmos da misericórdia de Deus, de quando Ele nos protegeu, quando Ele nos trouxe uma saída, um livramento, quando com a sua providência Ele veio ao nosso encontro. Então, Davi ele clama: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, mesmo ele tendo experimentado essa graça de Deus em situações, ele não se chega a Deus com arrogância, mas com humildade. Porque ele fala: tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Então ele sabe que a oração é um ato dependente de Deus, de você estar ali aos pés dele. Então, essa parte aqui, o verbo ter, carrega compaixão. Diante dessa miséria humana que nós somos. Então, meus irmãos, observe que, embora Davi está pedindo ajuda, o tom do versículo traz para a gente uma confiança que ele tinha, que ele estava demonstrando ali. A oração para ele não é esse desabafo apenas, mas é esse encontro profundo com Deus que ouve. Um Deus de esperança, um Deus que protege, que ouve, que reage, que é justo. E é aqui que vemos o coração do tema do Salmo. O justo, mesmo em angústia, encontra a segurança em Deus ao se lançar aos pés dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aplicando isso, meus irmãos, na nossa vida, quantas vezes, diante da angústia, nós preferimos agir do nosso próprio modo,
em buscar soluções humanas, em às vezes se entregar ao desespero. Vem uma situação que nem o Vitinho falou dele, né, que quando ele soube que estava grávida, ele falou, putz, né, e agora? Como que vai ser? Mas quantos de nós que também nos encontramos em situações assim? E a gente fala agora, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas só que tem alguns que chegam até um ponto de tirar até a própria vida. De não aguentar essa carga. Então, ao invés de clamar a Deus e desesperar, nós nos tornamos, que nem ele falou, né, orgulhosos. Queremos fazer o nosso jeito. Somos autossuficientes. Murmuramos. Mas só que o salmista, ao contrário, nos mostra um caminho de uma fé viva que ora. E é isso que nós devemos ser, dependentes de Deus na oração. Mas só que a verdade é que a nossa natureza é que nós não. O nosso coração é inclinado a nós mesmos, em justificar os nossos pecados, em esconder a nossa miséria espiritual. Nós não oramos como nós deveríamos, porque, no fundo, nós não reconhecemos o quanto nós precisamos da misericórdia divina. Isso revela o nosso pecado de incredulidade. Nosso pecado de orgulho, de independência. E nós pecamos ao esquecermos de Deus, colocar Ele de canto, mas só que nós lembramos dele quando nós estamos em sofrimento. Contudo, meus irmãos, mesmo assim existe graça. O Salmo, ele começa com esse clamor e termina com confiança, e isso só é possível por causa de Deus, da nossa justiça. Davi, ele não apelou a Deus por conta da sua própria justiça, da fidelidade que talvez ele tinha, mas pela fidelidade de Deus, da aliança que ele tinha com Davi. E isso aponta diretamente para o Evangelho, meus irmãos. Nós não temos justiça própria para poder se achegar a Deus. Mas quando Cristo, que viveu perfeitamente em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de chegar ao Pai, de orar com confiança e ser ouvidos com misericórdia. Então não me importa qual que é a profundidade da sua angústia, do peso da culpa que você carrega. Se você se achegar a Ele com fé humilde, confiando na justiça de Cristo, Deus te ouvirá. A cruz é a maior prova que Deus ouve o clamor de pecadores. Você não precisa esconder os seus pecados, esconder a sua miséria e força que você é forte. Deus se agrada em ouvir aqueles que se lançam aos seus braços com o coração quebrantado. Então, ao invés de você se calar, fingir força, ser durão, ao invés de você tentar se justificar, clame. Ao invés de você confiar em si mesmo, confie em Deus, na justiça que vem de Cristo e que também se tornou o nosso Deus da nossa justificação, da nossa salvação. Vamos para o ponto 2, meus irmãos, da confiança à firmeza. Agora vamos tratar dos versículos 2 a 5. Ó homens,
Até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a verdade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então Davi ele se volta para aqueles que difamam ele. Então, a sua oração, ele fortaleceu ele, né? Nesse início ali que nós vimos. Agora, com essa recém-confiança renovada em Deus, agora ele tem firmeza para, vamos dizer assim, bater de frente com essas pessoas, com esses opositores. Então, esse versículo 2 aqui, ele fala, ó homens. No termo, ali no original, dá a entender, né, que nem os teólogos vão falar ali, que sugere de pessoas influentes, pessoas de autoridade, nobres talvez, que estavam oprimindo, caluniando Davi. E aí ele faz 3 acusações a esses homens, que eles, no caso, transformam a sua glória em vexame, 2, que amam a vaidade, e 3, que buscam a mentira. A glória aqui que ele fala pode ser da oportunidade que Deus deu a ele de ser rei, de ser ungido, o rei ungido, ou simplesmente dele ter Deus em sua vida. Ao atacarem Davi, esses homens, eles estão desprezando aquilo que era, na verdade, um dom divino. Então eles se manifestavam naquilo que eles amavam, a vaidade. Eles perseguiam ali a mentira. Porém, Davi, ele não responde com ódio, ele não responde com vingança, de querer fazer guerra com eles. Pelo contrário, ele vai responder com firmeza. Lá no versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então esse versículo aqui ele é um divisor de águas, porque a palavra distingue aqui indica uma separação, indica uma proteção especial. Então Davi, ele se coloca como esse piedoso. E que Deus ouve a oração dele, o clamor dele. Então a confiança da resposta de Deus torna Davi firme diante desses homens. E aí no versículo 4, ele vem com uma exortação que aponta para uma reflexão interior. Ele chama essas pessoas a fazer uma reflexão. E aí vai falar assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Eu confesso que eu fiquei quebrando a cabeça para poder entender esse versículo aqui. E aí consegui entender, e aí transcrevendo de uma forma mais fácil, é que essa palavra aqui, irai-vos, vai significar lá no contexto, no original, temer, ou tremer, ou perturbar-se. Então, e a segunda expressão que vem ali, né, consultai no travesseiro, o coração, sossegai, é essa ideia de autorreflexão. Então é como se Davi estivesse falando assim, com base no contexto dos outros versículos, do 1 ao 3, que nós vimos aqui. É como se Davi estivesse falando assim: ei, reconheçam, tenham tremor, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo? E parem de pecar. Reflitam sozinhos. Em silêncio, deitados em suas camas. Acalmem-se. Tipo, eu sou um piedoso. Não tem medo, não tem tremor, não tem temor, porque vocês vão acender a ira dele. É tipo assim. E a ira, muitas das vezes, meus irmãos, ela nasce quando nós somos confrontados com a verdade, como que Davi estava fazendo com eles.
E ele adverte para que eles não pecassem. E aí, no versículo 5, ele diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então, ou seja, ele está chamando eles ao retorno ao verdadeiro culto e à fé em Deus. Esses sacrifícios aqui não é apenas um sacrifício externo, sabe? Exterior. Mas é um sacrifício de justiça que ele fala aqui. São aqueles oferecidos em um coração sincero, conforme a vontade divina. Então, a verdadeira adoração, ela não está separada da fé. Por isso que ele diz, confiai depois, né? Confiai no Senhor. Então, ou seja, abandonem essa mentira. Abandonem a vaidade. Se arrependam-se. Voltem-se a Deus. Ele está chamando essas pessoas ao arrependimento e à fé. Então esse trecho mostra como a confiança em Deus, quando nós oramos a Ele, nos dirigimos a Ele, nos transforma diante dessas situações. Davi ele não cede a essa pressão, ele não perde o equilíbrio. Então a sua firmeza ela está enraizada na certeza de que Deus ama, de que Deus o ouve e de que Deus o distingue. Então, aplicando para nós, meus irmãos, o ser humano por natureza ele despreza, já naturalmente despreza aquilo que é santo, se entregam às aparências, à vaidade, às palavras mentirosas, aos desejos enganadores. Assim como essas pessoas se opunham, né, a Davi. Muitos hoje zombam de Deus, do que Deus honra, amam o que é vão, seguem o que é falso. E se nós formos sinceros, meus irmãos, com nós mesmos, isso não está lá fora também, somente. Está aqui dentro. De nós mesmos. Quantas vezes nós, nos nossos próprios corações, nós buscamos glórias passageiras? Quantas vezes nós valorizamos aquilo que Deus despreza? Deixamos de confiar nele como nós deveríamos confiar. Então, essa é a essência do pecado. Aquilo que o André já falou algumas vezes. Que é trocar a glória de Deus pelas mentiras do mundo. Esse pecado, meus irmãos, não é leve. É um pecado que nos afasta de Deus, que nos endurece, que nos deixa cegos. Então, quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus por amor ao conforto? Quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus por amor à vaidade? Pela opinião dos outros? Quantas vezes nós preferimos a autoproteção em querer ficar com a guarda levantada ao invés de se arrepender, em abaixar a guarda e ir com humildade? Nós somos muitas das vezes mais parecidos com essas pessoas ali que se opunham a Davi. Em muitos momentos, meus irmãos, aquilo que nós gostaríamos de admitir. No entanto, meus irmãos, Davi, ele declara que o Senhor distingue para si o piedoso e o Senhor me ouve quando clamo por ele. Então, a firmeza do crente não está na sua própria fidelidade, mas na fidelidade do Deus da aliança. Então, o Evangelho nos mostra que Jesus Cristo é o verdadeiro piedoso. Não nós. Ele é o único que jamais buscou vaidade, que jamais amou a mentira, que se ofereceu, e não foi apenas um sacrifício,
Foi um sacrifício de justiça, oferecendo a si mesmo um sacrifício perfeito. Ele foi desprezado, zombado por homens, mas só que honrado por Deus. E por meio dele, por causa dele, Deus ouve o clamor de nós. Então o Evangelho te chama hoje a você confiar nele. E dessa confiança você ter uma vida firmada no Evangelho. Uma vida que abandona a vaidade, esses pecados, e que reflete um coração que oferece sacrifícios de justiça. Não para você conquistar o favor dele, porque já foi conquistado em Cristo Jesus. Mas como um fruto de um coração que crê no Senhor. Então, não endureça o seu coração hoje. Sossegue a sua alma em Cristo. Ele é manso e humilde de coração e dá a você descanso verdadeiro e firmeza que só vem da sua graça. Confie nele. Vamos para o ponto 3, meus irmãos. Da firmeza ao descanso, vamos trabalhar os versículos 6 a 8. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Por que, Senhor, só tu me fazes repousar seguro? Então nós vimos que a confiança em Deus gera essa firmeza diante dessas situações, desses homens opositores, né, que nós vimos aqui com Davi, no ponto anterior. E ela conduz o crente a uma experiência interna, que a paz que vem da presença de Deus. Essa paz, ela não depende de circunstâncias. Ela nasce desse relacionamento vivo com Deus. E nesses versículos finais, Davi, ele mostra isso. Que mesmo cercado de incerteza, mesmo cercado de opositores, de zombadores, ele vive uma realidade que muitos não conseguem compreender, que é a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Então, no versículo 6, meus irmãos, começa com uma declaração que mostra o desespero de muitos, que é: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Então, essa pergunta, na verdade, é um lamento. É o grito de uma sociedade da época de Davi, por exemplo, como também na nossa, que perdeu o senso de onde está o bem. Onde que encontra o bem? Então buscam em prosperidade, buscam em segurança, buscam em estabilidade, mas só que não sabem onde encontrar. Muito semelhante aos nossos dias hoje, que eles tentam encontrar prazer na economia, tentam encontrar esse bem, né, na verdade, nos prazeres, no conforto, nas promessas humanas. Mas só que Davi lhe responde isso daqui: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa resposta aqui ela é muito rica, porque ela vai trazer a gente lá para número 6, dos versículos 24 a 26, que é a bênção sacerdotal. E qual que é o contexto disso daqui? Lá em Números, o povo estava no deserto, e aí vem Deus e traz algumas instruções para Moisés, para que ele pudesse ensinar essa bênção para os sacerdotes, que no caso era Arão e seus filhos. E aí, era o quê? O que Deus estava querendo comunicar a ideia lá? Que ele queria abençoar o povo, ele queria proteger o povo, que a sua graça estava ali com o povo,
por meio dos sacerdotes. E aí ele ensina essas palavras aqui, que é: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Então a luz do rosto de Deus simboliza esse favor divino, essa segurança, essa graça, essa comunhão com Ele restaurada, a presença que traz direção, consolo. Então, para Davi, o bem supremo não é uma vida livre de problemas, não é uma vida livre dessas coisas, de conflitos, mas a experiência de ter a presença de Deus na sua vida. Enquanto o mundo, ele se pergunta: quem nos trará, né? Quem mostrará o bem? O crente deve saber que o bem está em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E Davi continua, no versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Aqui Davi lhe contrasta essa alegria terrena, dessa confiança em coisas materiais, passageira, com essa alegria profunda em Deus. Então, essa fartura de cereal, de vinho, representa essa abundância material, que não é errado em si mesmo. Se Deus te abençoar financeiramente, glória a Deus por isso. Mas ela é insuficiente para a sua alma. É como se... Eu nunca bebi, a gente nem pode, né, beber água com sal. Mas é como se você bebesse água com sal e nunca matasse a sede, você ficava com mais sede, mais e mais. Então, meus irmãos, Davi, ele tinha esse prazer de ter Deus na sua vida. Mesmo em meio à escassez, a conflito, à dor. E então ele vai no versículo 8, e Davi encerra isso, esse salmo. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então esse é um testemunho mais belo que poderia ter nesse salmo aqui, né? Porque a noite geralmente é o tempo quando as nossas aflições, as nossas ansiedades vêm, né, à tona. Parece que fica do ladinho da nossa cama. Mas só que Davi, mesmo ele cercado de adversidade, mesmo correndo perigo, né, de vida ou morte, ele consegue descansar com tranquilidade. E por que isso, né? Porque só o Senhor e somente Ele que consegue, que faz repousar seguro. Você confiar nele, mesmo com as intempéries da vida. Deus cuida do seu povo, mesmo quando tudo parece instável. Então esse trecho, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira paz, queremos uma coisa ali com Davi, não é a ausência de conflito, mas a presença de Deus em nossas vidas. Essa paz não é conquistada por esforço humano, ela é concedida graciosamente àqueles que confiam no Senhor. É a paz que guarda o coração, que transforma a nossa alma. E a aplicação disso para nós, meus irmãos, é que as pessoas da nossa geração, elas também fazem essa mesma pergunta, mesmo da época de Davi. Né? Quem nos dará de conhecer o bem? Que nem eu falei aqui, as pessoas elas buscam sucesso profissional, é o objetivo de vida dela. Buscam nos prazeres, no dinheiro, nos relacionamentos, nas redes sociais, no entretenimento. Mas só que são coisas vazias. Então, nós também muitas das vezes caímos nisso. Trocamos
a presença de Deus por essas coisas, por migalhas que o mundo oferece. Esse retrato, meus irmãos, desse pecado é que nós tentamos viver sem Deus, ignorando a luz dele em Cristo Jesus. E nós preferimos a escuridão dos nossos pecados, viver do nosso jeito. Mas só que essa busca sem Deus, ela só vai terminar em frustração. O coração humano, meus irmãos, a gente precisa entender que ele foi criado para Deus. Sem ele não há paz. Sem ele não há alegria duradoura. Sem ele, nem mesmo o sono é um descanso verdadeiro. Então o pecado nos afastou dessa paz. Nós trocamos a luz do rosto de Deus por essas sombras dos nossos pecados. Mas só que em Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é a luz de Deus que resplandece sobre nós. Ele veio ao mundo para restaurar essa comunhão que o pecado quebrou, colocou essa guerra. Ele conheceu a verdadeira angústia. Ele foi desprezado pelos homens, abandonado pelos seus, para que nós pudéssemos ser acolhidos por Deus. Ele não teve aonde reclinar a cabeça, para que você pudesse encontrar descanso nele. Na cruz, Jesus, ele perdeu a paz para que você pudesse encontrá-la, a paz nele. Ele foi afligido para que você fosse consolado. Por isso, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que o seu coração ele esteja tão agitado, tão ferido pelo pecado, há paz disponível para você em Jesus Cristo. A paz verdadeira, uma paz eterna que encontramos em Cristo. Ele não vai oferecer uma vida perfeita para nós, sem problemas, mas Ele oferece uma comunhão perfeita com Deus, que nos sustenta, nos consola, nos dá alegria, mesmo diante da dor, das dificuldades. Então hoje, Ele chama você a parar de procurar o bem aonde ele não está. A você se voltar a Ele, a deixar de confiar em suas próprias forças, nos seus próprios méritos e crer nele. Crer naquele que é o príncipe da paz. Confesse os seus pecados, abandone os seus pecados. E receba a paz que excede todo entendimento, que encontramos em Cristo Jesus, que só Ele pode dar. E em paz me deito e logo pego no sono. Por quê, Senhor? Só Tu me fazes repousar seguro. Essa segurança está disponível a todos aqueles que creem nele, que pertencem a Cristo. Vamos para as considerações finais, meus irmãos. Então, o Salmo 4 nos levou nessa trajetória, nessa jornada do clamor, da angústia à paz. Começamos vendo Davi aclamar e terminamos vendo que ele dorme em paz. Diante daquela oposição. Mas essa situação, meus irmãos, de Davi, de angústia e paz, ela é na verdade também uma situação, uma jornada que todo crente também, todo cristão passa. E de última ali, análise, que Cristo também passou. Na cruz, que nós sabemos, ele enfrentou a angústia mais terrível que nós podemos imaginar,
que alguém poderia experimentar. Tanto é que ele clama, né? Deus meu, por que me desamparaste? Nós não entendemos a profundidade disso. Ele foi cercado por zombadores, as suas palavras foram desprezadas, a sua glória foi pisada, ele passou a noite mais escura e tensas, sem consolo, sem sono, tudo isso no seu lugar. Ele se deitou em um túmulo, não em paz, mas em sacrifício. Mas só que, ao terceiro dia, Deus ressuscita Jesus Cristo dos mortos. E a resposta que Davi buscava em oração é: levanta sobre nós a luz do teu rosto. Se cumpriu plenamente nessa ressurreição de Cristo Jesus. Porque nele a luz do favor de Deus brilha sobre pecadores. Ele é o rosto de Deus voltado com graça para nós. Cristo é a nossa maior alegria, meus irmãos, que deve ter no nosso coração. Ele é a paz que nos faz repousar seguros. Mesmo diante, mais uma vez, das adversidades das nossas vidas. E essa paz está disponível para aqueles que se arrependam. Que vão a Ele com arrependimento. Por isso, mais uma vez, não endureça o seu coração. Se você tem vivido na angústia da culpa, na instabilidade das circunstâncias, na frustração de um coração vazio, se arrependa e venha com fé em Cristo Jesus. Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, para te salvar. Não adie esse chamado. Não procure mais o bem longe dele, meus irmãos. Você foi criado para ter paz com Deus, para estar com Ele. E essa paz só existe em Cristo Jesus. Entenda isso. Clame como Davi. Ouve-me quando clamo a Deus. Confie como Davi. Sabei, porém, que o Senhor distingue o que é piedoso. Repouse como Davi. Só tu me fazes repousar seguro. Mas só que acima de tudo, creia no Filho. Que Deus te amou e a si mesmo se entregou por você. E Ele é o Deus que responde na angústia, sustenta na luta, nos conduz à paz. Então, venha a Ele, viva nele e descanse nele. Que Deus te abençoe.